Minha vida sempre pareceu mais acolhedora ao lado de Felipe, meu companheiro de 10 anos. Nossa vida era como aquelas histórias de amor que minha avó contava, repleta de sorrisos e planos para o futuro. Clara, minha prima mais nova, frequentava nossa casa quase diariamente, trazendo sua alegria contagiante. Eu me orgulhava de ter uma família tão unida, de ser uma esposa dedicada e de construir memórias que, imaginava, durariam para sempre. Mal sabia que aquele cenário perfeito escondia uma verdade devastadora que mudaria completamente minha visão sobre confiança, família e, principalmente, sobre mim mesma. O mundo desabou quando recebi aquela mensagem anônima. Fotos nítidas revelavam Felipe e Clara em um hotel, em momentos de intimidade que dilaceravam meu coração. Como uma facada silenciosa, cada imagem destruía anos de confiança. Minha prima, aquela que eu tratava como uma irmã, estava nos braços do meu marido. A traição não era apenas um ato de infidelidade, mas um golpe mais profundo. Uma violação dos laços familiares que sempre celebramos. Naquele instante, percebi que a vida não é um conto de fadas, mas uma arena onde a verdade pode ser mais cruel que qualquer mentira. E eu, que antes me via como vítima, começava a sentir os primeiros tremores de uma força desconhecida. A traição não era apenas um detalhe em minha vida. Era uma ferida aberta que me consumia por dentro. Cada respiração doía, cada pensamento era uma tortura. Como uma boneca de porcelana rachada, sentia-me frágil e partida. Felipe, meu marido, sempre tão presente, agora era um estranho. Clara, minha prima, antes tão próxima, transformou-se em uma traidora. Inicialmente mergulhei em um oceano de lágrimas silenciosas. Chorava nos cantos da casa, longe dos olhares curiosos, tentando entender onde havia falhado. Será que não fui suficiente? Minha mente girava em um carrossel de dúvidas cruéis e autopunição. A dor era um peso que me prendia, impedindo qualquer movimento além do choro. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Lentamente, as lágrimas secaram e a raiva começou a brotar. Não seria mais uma mulher passiva, aceitando migalhas de respeito. Decidi transformar minha dor em combustível. Se eles pensavam que me quebrariam, estavam completamente enganados. Comecei a coletar provas com uma precisão cirúrgica. Cada mensagem, cada foto, cada detalhe seria documentado. Meu celular tornou-se minha arma secreta. Hackear o telefone de Felipe não era apenas uma invasão, era uma missão de sobrevivência. E cada evidência era um tijolo para construir minha vingança. O sarcasmo começou a permear meus pensamentos. Que ironia ver minha própria família me trair. Quantos momentos falsos compartilhamos? Quantos almoços de domingo onde sorrisos escondiam segredos? A hipocrisia era tão grotesca que quase me fazia rir. Percebi que não precisava de confrontos dramáticos imediatos. Minha estratégia seria diferente. Seria uma predadora silenciosa, coletando informações, construindo meu arsenal de verdades. Felipe e Clara continuariam achando que eu era a esposa ingênua, a prima confiante, que continuassem nessa ilusão. A cada dia, minha força crescia. Não era mais a Laura frágil e submissa. Era uma mulher em transformation, redescobrindo sua própria identidade. A traição, paradoxalmente, estava me libertando. Cada evidência que coletava era um passo em direção à minha independência. Meu olhar, antes magoado, agora era cortante. Observava tudo, memorava cada detalhe. Felipe e Clara não sabiam, mas eu já havia decidido meu próximo movimento, e seria devastador. A verdade, pensei comigo mesma, sempre encontra seu caminho, e eu seria seu mensageiro implacável. Os dias seguintes foram uma espécie de guerra silenciosa. Minha obsessão em desvendar a verdade se transformou em uma missão quase clandestina. O celular de Felipe seria minha primeira fonte de evidências. Hackear. O dispositivo não foi apenas um ato de invasão, mas de sobrevivência emocional. Cada mensagem decifrada era como uma peça de um quebra-cabeça mórbido que eu precisava montar. As conversas entre Felipe e Clara revelavam uma intimidade que ultrapassava os limites do aceitável. Frases carregadas de cumplicidade, encontros, secretos combinados com uma precisão cirúrgica de mentiras. A ironia era cortante. Quantas vezes Clara sentou à minha mesa, compartilhando refeições, olhando em meus olhos com uma falsa inocência. Quantos abraços falsos trocamos.
A hipocrisia era tão profunda que quase me fazia rir de um jeito amargo. Nossa convivência se transformou em um teatro perverso. Eu, conhecendo a verdade, mantinha uma máscara de normalidade. Clara, achando que eu nada sabia, continuava com sua performance de prima dedicada. Os olhares que antes pareciam inocentes agora carregavam uma tensão insuportável. Durante as refeições, meu sarcasmo interno ganhava força. Observava cada gesto, cada sorriso, cada movimento como se estivesse estudando 2 atores em um drama mal ensaiado. A casa que antes era meu refúgio tinha se transformado em um campo minado de segredos e traições. A dor inicial cedeu lugar a uma raiva calculada. Não seria mais a mulher submissa, aceitando migalhas de respeito. Cada evidência que coletava era um passo em direção à minha liberdade. Felipe e Clara não sabiam, mas eu já estava construindo meu plano de confronto. Percebi que minha força não estava na vingança imediata, mas na transformação silenciosa. Seria como uma pantera observando sua presa, esperando o momento exato para atacar. Cada detalhe, cada mensagem, cada encontro secreto seria documentado com uma precisão cirúrgica. A traição familiar havia despertado em mim uma versão mais forte, mais resiliente. Não era mais a Laura ingênua que acreditava cegamente no amor. Era uma mulher em processo de reconstrução, redescobrindo sua própria identidade e poder. O jogo havia mudado, e eu estava prestes a mudar todas as regras. A sala de estar, antes, um santuário de amor e confiança, transformou-se em um palco de revelações devastadoras. A tensão era palpável, quase sufocante. Felipe estava sentado no sofá, seus olhos evitando os meus, enquanto eu organizava meticulosamente as provas de sua traição. "Preciso que você me explique", disse com uma voz calma que assustava até a mim mesma. Meu coração batia em um ritmo acelerado, mas externamente mantive uma compostura que surpreenderia qualquer um que me conhecesse. As fotografias do hotel, as mensagens comprometedoras, os áudios reveladores, tudo estava espalhado, sobre a mesa de centro como peças de um julgamento silencioso. Felipe tentava construir desculpas, mas suas palavras se dissipavam antes mesmo de chegarem aos meus ouvidos. "Como pôde?", perguntei, não esperando realmente uma resposta. Minha prima Clara, aquela que cresceu ao meu lado, que compartilhou segredos da infância, estava envolvida nessa trama cruel. A traição ultrapassava os limites do casamento. Era uma violação dos laços familiares mais sagrados. Felipe começou a balbuciar explicações patéticas. Falava sobre momentos de fraqueza, sobre um erro que não significava nada. Cada palavra era como um insulto à minha inteligência. Eu não era mais aquela mulher ingênua que aceitaria migalhas de desculpas. "Chega", interrompi, minha voz cortando, o ar como uma lâmina. "Não vim aqui para ouvir mentiras. Vim para deixar claro que seu tempo acabou." A mudança era perceptível. Não era mais a esposa machucada e fragilizada. Era uma mulher que descobria sua força no momento mais improvável. Cada evidência que coletei não apenas expunha a traição, mas me libertava de anos de submissão silenciosa. Convoquei Clara para estar presente. Queria que ambos enfrentassem as consequências de suas ações simultaneamente. Quando ela chegou, o silêncio era ensurdecedor. Seus olhos, antes tão cálidos, agora revelavam um misto de culpa e medo. "Vocês pensaram que eu seria apenas mais uma vítima", disse sarcástica, mas se enganaram completamente. O confronto era mais do que uma discussão sobre traição. Era a minha declaração de independência. Cada palavra que proferia carregava anos de mágoas reprimidas, de sonhos despedaçados, mas também a promessa de reconstrução. Felipe tentou me interromper, mas o olhar que lancei o silenciou instantaneamente. Não era mais o mesmo olhar de súplica ou dor. Era o olhar de alguém que havia recuperado seu poder, sua dignidade. A traição familiar havia me transformado, e essa transformação seria minha maior vingança. A escalada do conflito se desenrolou, como um filme sombrio, onde cada cena revelava camadas mais profundas de traição. Minha casa, antes um santuário de amor e confiança, transformou-se em um palco de silenciosas batalhas emocionais. As festas familiares, que antes traziam alegria, agora carregavam uma tensão insuportável. Um sorriso falso aqui, um olhar dissimulado ali. Clara tentava se aproximar, oferecendo um apoio tão artificial quanto um objeto de porcelana barata. Seus gestos de solidariedade
eram como punhais disfarçados de flores. Percebi que precisava me proteger. Não seria mais aquela mulher ingênua que aceitava migalhas de respeito. Minha dor estava se transformando em uma força que nem eu mesma conhecia. Cada olhar, cada palavra sussurrada, cada encontro casual se tornava uma peça de um quebra-cabeça que eu estava montando com precisão cirúrgica. Os rumores começaram a circular, sussurros em reuniões de família, olhares de soslaio, comentários discretos. A verdade sempre encontra seu caminho, pensei comigo mesma, e eu seria sua mensageira implacável. A solidão me cercava, mas não me destruía. Percebi que estar sozinha era muito melhor do que estar rodeada de mentiras. Cada dia era uma batalha contra a traição, contra a dor, contra a ideia de que eu era menos importante do que aqueles que me traíram. Clara tentava se aproximar, talvez por culpa, talvez por medo. Suas tentativas de apoio soavam como uma comédia trágica. Eu a observava com um sorriso interno, sabendo de cada segredo, de cada encontro secreto. A hipocrisia era tão grotesca que quase me fazia rir. Minha família, antes um modelo de união, agora parecia um teatro de mentiras. Os laços que um dia me pareceram inquebráveis estavam se dissolvendo como papel molhado. E no meio dessa dissolução, eu estava me redescobrindo. A hesitação inicial deu lugar a uma determinação inabalável. Não mais seria refém de uma história que não escolhi. Estava prestes a reescrever meu próprio roteiro, com coragem, com força, com a verdade como minha única companheira. Os dias se transformaram em uma guerra silenciosa. Eu era a estrategista, eles, apenas peças em um jogo que nem imaginavam estar jogando. A cada momento, minha força crescia. A cada respiração, minha determinação se solidificava. Percebi que a verdadeira vingança não seria a destruição, mas a minha completa transformação. Seria like uma fênix renascendo das cinzas de uma vida que já não me pertencia mais. E essa transformação seria minha obra-prima. No auge do conflito, decidi que não seria mais uma espectadora passiva da minha própria tragédia. A dor das traições de Felipe e Clara se transformaria em minha força motriz. Planejei um momento que marcaria não apenas o fim de um casamento, mas o início da minha verdadeira liberdade. Na reunião familiar que organizei, cada convidado ocupava seu lugar como em um teatro trágico. Meus olhos percorriam os rostos, detendo-se em Felipe e Clara, que ainda não compreendiam a tempestade que se aproximava. O silêncio era denso, quase palpável. Sem rodeios, expus cada prova coletada. Mensagens, fotos, registros de encontros secretos. Minha voz era firme, destituída de qualquer fragilidade anterior. Os olhares de espanto se misturavam ao choque. Felipe tentou me interromper, mas meu olhar o silenciou. Um olhar que anos de submissão jamais permitiram. Vocês achavam que me enganariam, disse, cada palavra cortando como uma lâmina precisa. Mas mulheres como eu não são mais cordeiros silenciosos. Somos leonas que despertam. Clara empalideceu. Felipe tentou inverter a narrativa, mas suas palavras soavam ocas. A família, testemunha silenciosa, assistia àquela demolição de mentiras construídas por anos. Não chorei, não gritei. Apresentei minha vida sempre pareceu mais acolhedora ao lado de Felipe, meu companheiro de 10 anos. Nossa vida era como aquelas histórias de amor que minha avó contava, repleta de sorrisos e planos para o futuro. Clara, minha prima mais nova, frequentava nossa casa quase diariamente, trazendo sua alegria contagiante. Eu me orgulhava de ter uma família tão unida, de ser uma esposa dedicada e de construir memórias que, imaginava, durariam para sempre. Mal sabia que aquele cenário perfeito escondia uma verdade devastadora que mudaria completamente minha visão sobre confiança, família e, principalmente, sobre mim mesma. O mundo desabou quando recebi aquela mensagem anônima. Fotos nítidas revelavam Felipe e Clara em um hotel, em momentos de intimidade que dilaceravam meu coração. Como uma facada silenciosa, cada imagem destruía anos de confiança. Minha prima, aquela que eu tratava como uma irmã, estava nos braços do meu marido. A traição não era apenas um ato de infidelidade, mas um golpe mais profundo. Uma violação dos laços familiares que sempre celebramos. Naquele instante, percebi que a vida não é um conto de fadas, mas uma arena onde a verdade pode ser mais cruel que qualquer mentira. E eu,
que antes me via como vítima, começava a sentir os primeiros tremores de uma força desconhecida. A traição não era apenas um detalhe em minha vida. Era uma ferida aberta que me consumia por dentro. Cada respiração doía, cada pensamento era uma tortura. Como uma boneca de porcelana rachada, sentia-me frágil e partida. Felipe, meu marido, sempre tão presente, agora era um estranho. Clara, minha prima, antes tão próxima, transformou-se em uma traidora. Inicialmente mergulhei em um oceano de lágrimas silenciosas. Chorava nos cantos da casa, longe dos olhares curiosos, tentando entender onde havia falhado. Será que não fui suficiente? Minha mente girava em um carrossel de dúvidas cruéis e autopunição. A dor era um peso que me prendia, impedindo qualquer movimento além do choro. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Lentamente, as lágrimas secaram e a raiva começou a brotar. Não seria mais uma mulher passiva, aceitando migalhas de respeito. Decidi transformar minha dor em combustível. Se eles pensavam que me quebrariam, estavam completamente enganados. Comecei a coletar provas com uma precisão cirúrgica. Cada mensagem, cada foto, cada detalhe seria documentado. Meu celular tornou-se minha arma secreta. Hackear o telefone de Felipe não era apenas uma invasão, era uma missão de sobrevivência. E cada evidência era um tijolo para construir minha vingança. O sarcasmo começou a permear meus pensamentos. Que ironia ver minha própria família me trair. Quantos momentos falsos compartilhamos? Quantos almoços de domingo onde sorrisos escondiam segredos? A hipocrisia era tão grotesca que quase me fazia rir. Percebi que não precisava de confrontos dramáticos imediatos. Minha estratégia seria diferente. Seria uma predadora silenciosa, coletando informações, construindo meu arsenal de verdades. Felipe e Clara continuariam achando que eu era a esposa ingênua, a prima confiante, que continuassem nessa ilusão. A cada dia, minha força crescia. Não era mais a Laura frágil e submissa. Era uma mulher em transformation, redescobrindo sua própria identidade. A traição, paradoxalmente, estava me libertando. Cada evidência que coletava era um passo em direção à minha independência. Meu olhar, antes magoado, agora era cortante. Observava tudo, memorava cada detalhe. Felipe e Clara não sabiam, mas eu já havia decidido meu próximo movimento, e seria devastador. A verdade, pensei comigo mesma, sempre encontra seu caminho, e eu seria seu mensageiro implacável. Os dias seguintes foram uma espécie de guerra silenciosa. Minha obsessão em desvendar a verdade se transformou em uma missão quase clandestina. O celular de Felipe seria minha primeira fonte de evidências. Hackear. O dispositivo não foi apenas um ato de invasão, mas de sobrevivência emocional. Cada mensagem decifrada era como uma peça de um quebra-cabeça mórbido que eu precisava montar. As conversas entre Felipe e Clara revelavam uma intimidade que ultrapassava os limites do aceitável. Frases carregadas de cumplicidade, encontros, secretos combinados com uma precisão cirúrgica de mentiras. A ironia era cortante. Quantas vezes Clara sentou à minha mesa, compartilhando refeições, olhando em meus olhos com uma falsa inocência. Quantos abraços falsos trocamos. A hipocrisia era tão profunda que quase me fazia rir de um jeito amargo. Nossa convivência se transformou em um teatro perverso. Eu, conhecendo a verdade, mantinha uma máscara de normalidade. Clara, achando que eu nada sabia, continuava com sua performance de prima dedicada. Os olhares que antes pareciam inocentes agora carregavam uma tensão insuportável. Durante as refeições, meu sarcasmo interno ganhava força. Observava cada gesto, cada sorriso, cada movimento como se estivesse estudando dois atores em um drama mal ensaiado. A casa que, antes era meu refúgio, tinha se transformado em um campo minado de segredos e traições. A dor inicial cedeu lugar a uma raiva calculada. Não seria mais a mulher submissa, aceitando migalhas de respeito. Cada evidência que coletava era um passo em direção à minha liberdade. Felipe e Clara não sabiam, mas eu já estava construindo meu plano de confronto. Percebi que minha força não estava na vingança imediata, mas na transformação silenciosa. Seria como uma pantera observando sua presa, esperando o momento exato para atacar. Cada detalhe, cada mensagem, cada encontro secreto seria documentado com uma precisão cirúrgica. A traição familiar havia despertado em mim uma versão mais forte, mais resiliente.
Não era mais a Laura ingênua que acreditava cegamente no amor. Era uma mulher em processo de reconstrução, redescobrindo sua própria identidade e poder. O jogo havia mudado, e eu estava prestes a mudar todas as regras. A sala de estar, antes, um santuário de amor e confiança, transformou-se em um palco de revelações devastadoras. A tensão era palpável, quase sufocante. Felipe estava sentado no sofá, seus olhos evitando os meus, enquanto eu organizava meticulosamente as provas de sua traição.